Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do ILL Cast, o nosso podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou a Luizana Castro, vou conduzir esse momento hoje e estamos aqui com a nossa convidada Luciana Crispim. Quero aproveitar para dizer para vocês que eu sou associada ao Instituto, iniciei aí esse ano e gostaria de pedir que vocês também nos seguissem nas redes sociais, no Instagram, no nosso LinkedIn, acompanhassem aí as nossas redes também. Em abril e setembro nós temos os nossos fóruns e também a oportunidade de ingressar, né? Se você quer fazer parte também com a gente, quer conhecer um pouco mais do Instituto, desenvolver suas habilidades de empreendedorismo, de liderança, né, de autodesenvolvimento, essa é a oportunidade que nós temos 2 vezes ao ano para ingresso de novos integrantes. Então já aproveito para deixar esse convite. E hoje o nosso tema é um tema muito especial, que com certeza você usa na sua vida diária. E eu estou aqui com a Luciana Crispim, que é empresária, mentora e especialista em negociação, que é o tema do episódio de hoje. E aí, Luciana, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada. É um prazer sempre falar com vocês. Gosto muito do Instituto e do propósito e gosto muito do tema, né? Quando eu recebi o convite, para mim é muito divertido. Eu gosto muito de falar sobre negociação, até porque é um tema com pouco conhecimento ainda no Brasil. Então, espero que vocês gostem, que aproveitem e que interajam. Pode ser com perguntas futuras, né? O nosso programa não é ao vivo, mas quem desejar ali, escreve nos comentários as perguntas e eu farei todo o possível para respondê-las naquilo que tiver ao meu alcance. Então, muito obrigada, bem. Lu. Obrigada pelo convite. Obrigada. Uma honra estar com vocês. Que legal. Para nós é uma honra ter você aqui, né? Com esse tema que é super importante. Quando falávamos aqui no Instituto, então a gente percebeu essa importância desse tema. Então a ideia é que a gente fale hoje aqui, discorra um pouquinho sobre essa atitude, né, em relação à negociação. E para a gente começar, para aquecer um pouquinho, eu sei que todos também apreciam muito o tema e quem vem aqui conversar conosco, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como é que negociação chegou na sua vida, né, um pouquinho da sua história. E conta pra gente aí na sua carreira como que negociação fez parte ou está também fazendo parte pra gente se conectar um pouquinho. Perfeito. Bom, eu sou da área comercial, né? E geralmente quando eu falo de negociação, as pessoas já linkam essa habilidade, essa ferramenta à área comercial. Então eu venho da área comercial e venho de uma área dominante masculina, onde eu era a única vendedora no meio de 300 vendedores no mundo. Então, o nome do meu cargo era Salesman e isso foi muito bom, de uma certa forma, ao contrário do que muitas pessoas possam achar. Eu gostava, sempre gostei desse meio e entendia que era o normal, que não tinham muitas mulheres fazendo o que eu fazia. Por conta disso, eu quis estudar, eu queria ser, assim, aquela pessoa com o quadro, né, do quadro do McDonald's, sabe? Aquele vendedor do ano que tinha o quadrinho. Aquele funcionário de destaque, assim. Funcionário com a estrelinha. E aí eu comecei a estudar muito negociação, só que vendas, na verdade, é a princípio, só que a gente não tem uma faculdade de vendas. Então, eu fiz uma pós-graduação, mas a pós-graduação era mais para ser gerente de vendas, era para gerenciar pessoas e não propriamente me ensinava a vender. Então eu fui fazer cursos executivos de curta duração. Aí eu fiz programação neurolinguística, fiz coach, fiz influência, fiz persuasão, fiz curso de hipnose, todos que eu consegui fazer. E eu comecei a ver muita coisa dar certo, sabe, Lu? Assim, eu via toda aquelas ferramentas de programação neurolinguística, aquela coisa de coach. E eu falava, meu Deus, como que isso é possível mentalmente? Como isso acontece? Então, eu fui fazer um master em neurociência para entender o que acontecia no cérebro da pessoa. E nesse master, eu comecei a entender um pouco de negociação. E aí, eu comecei a fazer cursos sobre negociação. Então, entendendo o que eu já entendia sobre a psicologia,
dentro de vendas, eu comecei a perceber que uma parte importante de vendas era a negociação. E começando a estudar a negociação, eu entendi que a negociação era muito ampla. Porque quando a gente fala em vendas, a gente se limita a uma transação comercial, certo? Certo. Então, assim, você pode falar assim, eu vou vender, eu quero me vender como pessoa. Quer dizer, se eu quero me vender como pessoa, alguém tem que me comprar. Mas a negociação, ela não se limita à área comercial. Ela foi uma habilidade que hoje eu ensino, que foi muito importante para mim e é muito importante nas minhas mentorias, porque em primeiro plano eu aprendi a negociar comigo mesma. Eu aprendi a negociar com questões que eu tinha na minha mente. Por exemplo, né, uma filosofia estoica, que é aquela coisa de o que eu posso fazer, eu faço, o que eu não posso, o que eu não tenho controle, né? Eu não vou me preocupar sobre isso. Essa ideia, ela é muito filosófica. Mas como eu não me preocupo, né? Quais são as habilidades que eu preciso ter para sair desse ciclo de preocupação e realmente construir algo para o futuro? Então, isto é uma habilidade de negociação. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou em um conflito, eu tenho um problema, certo? E a negociação, eu defino ela como resolução de conflito e construção de acordo. Existem outras negociações, né? E a gente pode até colocar na área comercial, mas essas duas habilidades, essas duas pontas, são as pontas com as quais eu gosto de trabalhar e eu gosto de lidar no dia a dia. Porque a partir do momento que eu consigo resolver os meus conflitos e construir uma situação futura, onde esses conflitos não me perturbem mais, eu consigo fazer isso com outras pessoas. E aí, estudando negociação profundamente, eu comecei a entender outras aplicações, né? Então, assim, eu faço anualmente, eu vou para a Suíça e na Suíça tem um congresso de negociação. E lá não existe negociação comercial. Então é um congresso inteiro que fala de negociação, mas ninguém é de vendas. Então tem gente do FBI, tem gente da CIA, tem gente do ISEAD, professor da Harvard, fundador da Harvard. Mas são pessoas, então teve um evento, a gente estava até conversando antes, né, sobre a guerra. Quando começou a guerra da Ucrânia, eles sempre trazem um palestrante surpresa. E eles trouxeram exatamente a pessoa que estava negociando a guerra da Ucrânia, quando a guerra da Ucrânia estava com 40 dias. E esse palestrante foi muito interessante, porque ele falou assim, esquece, essa guerra não vai acabar agora. Essa guerra vai se prolongar por muito tempo. Porque eles conseguem visualizar e eles conseguem ver exatamente o que está acontecendo. Quais são os comportamentos e as atitudes que estão por trás daquele ambiente que fazem, ou que dão insights ou percepções sobre o futuro. Negociação é muito ampla, né? Exatamente. Só para iniciar um esquenta, só né? Só para iniciar um esquenta. Mas, assim, isso que você fala é bem importante, né? Inclusive, eu também trabalho com isso, enfim, com desenvolvimento na área de vendas. E negociação é atrelada a vendas, porque vendas é um processo, né? E lá dentro, claro, venda complexa, né? Quando a gente fala não de a venda de um produto que, às vezes, a pessoa, eu quero comprar tal produto, vende, pronto, acabou. Então, é muito curtinho o período, né? Negocia talvez preço, valor, que a gente até comentou. Mas na venda complexa, a gente precisa de elementos, né, dentro do processo de vendas, e uma parte dessa é a negociação. Então, é legal você trazer isso, porque quando a gente fala muito de negociação, está atrelado a vendas. E isso que você traz é muito interessante, por quê? Porque negociação está em várias áreas da vida, dos negócios, e não só em vendas. Não está somente ligado, como a gente conversou anteriormente, sobre valor, né? Então, talvez você também possa trazer um pouquinho para nós desse teu universo, olhando para a negociação, né, como se a gente fosse dar um zoom ali. E aí, né, quais são os elementos? Como é que a gente pode, dentro dessas etapas de uma negociação mais complexa, né, sair de uma forma positiva? Então, se você puder trazer para nós isso... Eu vou fazer um funil aqui, tá? Porque, assim, quanto mais a gente conhece de um assunto, mais a gente entende a complexidade dele. Então, eu vou fazer um funil para a gente se ater nas atitudes de negociação, que é mais ou menos o nosso tema. Porque
senão eu não consigo voltar depois. Claro. Eu vou começar a falar sobre assim, a complexidade e os elementos, e são vários, né? Mas vamos pensar em atitudes na negociação. Até hoje eu fiz um artigo, porque quando eu conversei com o Vanderlei, embora o Vanderlei não esteja aparecendo nessa câmera, ele está aqui nessa sala. Isso aí. Quando eu conversei com o Vanderlei, ele até falou assim, Lu, vamos fazer um podcast sobre atitudes em vendas. Eu falei assim, não, vou falar sobre atitudes de negociação. Não que eu não goste, mas é que eu não sei falar sobre vendas, entendeu? Eu vou ser especialista em vendas. Você entende que é um mundo assim. Sim. Então, assim, quando a gente fala em atitudes na negociação, e quando a gente fala em atitudes, né? O que são atitudes? Atitudes são uma predisposição, são predisposições, né? Que nós temos baseados em valores e crenças e que nos levam a ter determinados comportamentos, certo? Então, as atitudes podem ser positivas, podem ser negativas, podem ser neutras, elas podem ser explícitas ou implícitas e elas podem ser controversas. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, uma atitude preconceituosa, mas que não se revela no comportamento. Ela é uma atitude negativa, ela é uma atitude implícita, e não necessariamente a pessoa que tem um preconceito, ela vai agir segundo o preconceito que ela tem. Embora ela queira, certo? Ela mascara. Uhum. Então, a gente chama isso de dissonância cognitiva, em negociação e neuropsicologia também. Acredito que na psicologia pode ser que tenha outro termo. Então, quando a gente fala em atitude, por que é importante, né? É importante você ter algumas atitudes que te levem a ter os comportamentos corretos na hora de uma negociação. Que atitude você acha, Lu? Só para eu entender, assim, o que você acha que seria, sei lá, uma atitude importante para um bom negociador? Para um bom negociador. Então, primeiramente, eu acredito, né? Eu acho que é a atitude de conhecer aquilo que você está negociando, né? Fazer, o que eu sempre falo, uma leitura do cenário. Entender o que está em jogo, né? Talvez conhecer o tema, o que está em jogo, as pessoas. Eu sou muito daquela de olhar assim o entorno e o que pode dar certo, o que pode dar errado. Eu acho que isso tem a ver, né, com esse olhar do planejamento do negócio. Perfeito. Tá, e se eu fizer isso, pode vir por aqui. Se eu fizer aquilo, pode ir por lá. Então, geralmente, eu gosto de ter todo esse cenário, esse planejamento, que se for por um lado, eu tenho algum argumento. Se for por outro, eu tenho outro argumento. Então, mais ou menos, gosto de ter esse plano. Eu não gosto de ir para uma negociação sem antes me planejar e estar segura de alguns caminhos. Plano A, plano B. Porque o que acontece? Eu entendo, para mim, que tem uma parte emocional envolvida também. E quanto mais segura eu estou, eu vou conseguir ir mediando o que vai aparecendo. Mais ou menos isso para mim. Perfeito. Não, tá ótimo. Adorei. Geralmente, eu adoro isso daqui, tá? E daí, a gente pode colocar isso como uma... Tem duas pontas ali, né? No que você falou. Uma atitude de humildade, sabendo que eu não sou conhecedora de tudo. E essa atitude de humildade não é uma atitude de autodepreciação. Certo? Uhum. Assim, eu gosto muito de colocar as palavras corretas, porque a comunicação, ela é, na minha concepção, extremamente importante para eu entender o que eu vou fazer e para eu falar comigo mesma. Então, por exemplo, quando eu falo humildade, muita gente pode pensar assim, que eu vou chegar numa mesa de negociação e falar assim, ai, desculpa, gente, olha só, não sou o melhor daqui dessa mesa. Isso não é humildade. Tá? Isso daí é autodepreciação. E autodepreciação nem sempre é interessante. Depende do que você quer. Depende qual escala de poder e quais são as fontes de poder que você tem diante daquela negociação. Mas qual é a humildade, na minha concepção real nesse caso? É essa ideia de que eu não sei tudo. E não sabendo tudo, não tendo todo conhecimento, eu vou buscá-lo. A atitude de humildade, ela está conectada à atitude de curiosidade. Que é, eu não sei tudo, nem sobre tudo que eu busquei e aprendi, mas também não sei tudo sobre a pessoa que está na minha frente, ou as pessoas que estão na minha frente. Porque nem sempre a negociação é de uma parte, mas ela pode ser negociações de várias partes. Então,
são negociações complexas. No que a gente chama, são negociações que têm um alto grau de dificuldade ou várias partes envolvidas. Então, desta forma, a minha atitude de humildade é manter uma atitude neutra, para que eu consiga, com curiosidade sincera, ouvir o outro lado e entender do outro lado por que ele pensa o que ele pensa, por que ele quer o que ele quer, ou por que ele valoriza aquilo que ele valoriza. E isso é de extrema importância. Normalmente, um bom negociador, ele vai ter uma atitude de confiança. E quando eu vou falar isso, eu não falo de autoconfiança. Vou falar confiança, e é diferente. A autoconfiança, no geral, ela está baseada em um conhecimento prévio. Quase beira soberba. Por quê? Porque eu acredito que eu sei o que eu sei. Eu acredito que eu sou bom, né? Então eu vou com essa empáfia, às vezes, para uma mesa de negociação, e no geral isso não acaba muito bem. A atitude de confiança, ela deve ser construída em cima de um preparo, certo? Que vai tirar sua segurança. Então, são os extremos, né? Então, por que eu não estou insegura? Por que eu não estou insegura? Eu não estou insegura porque eu estudei. Eu estudei o cenário, eu estudei quais são os meus valores, eu estudei quais são estatisticamente as possibilidades de ganho e de perda, eu sei qual é o meu interesse, eu sei quais são as posições envolvidas, eu quero entender e eu tenho pelo menos uma habilidade de pesquisar e entender qual é o interesse ou possíveis interesses da outra parte ou das outras partes, quais são os valores que estão envolvidos. E aí, quando eu falo de negociação, eu entendo e acho necessário que uma pessoa que vá negociar realmente, ela pesquise tudo sobre a outra parte. Tem um amigo meu, ele é ex-agente do FBI, e ele fala assim: se eu puder, eu vou saber qual é a ração predileta do cachorro da pessoa que está negociando comigo. Então, assim, é você ir até o fundo, sabe? Exaurir todas as possibilidades contra a surpresa. Que está dentro desse preparo, né? Como eu tenho mais a área comercial comigo, né? Eu sempre olho, quando eu vou para uma negociação mais complexa com o cliente, eu vou investigar tudo sobre o cliente. Então, eu acho que tem a ver, né? Tem a ver com curiosidade que você falou, né? Porque o que eu percebo é que muitas vezes, quando se vai aí, claro, né? Para uma mesa negociar, esse preparo ele é importante. Talvez para mim, que busque um pouco mais de segurança, talvez outras pessoas, né, vão buscar outras coisas, mas o conhecer do outro, né, ele é muito importante e de toda a situação, né? Então, sim, você falou de humildade, né, de se colocar, e também da questão da autoconfiança, né, de saber do outro. E eu entendo que, às vezes, ainda, essa questão da parte emocional, né? Não sei se você falou que estudou neurociência também, né? E quanto as emoções impactam nesse todo também da negociação, né? A emoção, ela não está desconectada da razão. Embora muitas pessoas acreditem e se percebam como racionais, Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel escrevendo o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde ele deixa claro que as emoções fazem parte do que nós somos, do nosso ser, e para surpresa, né, e espanto de muitos, o nosso racional, ele é responsável, dentro da tomada de decisão, por cerca de 5% daquilo que compõe a tomada de decisão. O resto é tudo emocional. Existem estudos que provam que 0,7 segundos antes de você decidir qualquer coisa, você já decidiu por aquilo, né? De você ter consciência da decisão, você já tinha decidido inconscientemente. Então, a verdade é que é impossível você desconectar suas emoções do que você é. Então, a emoção, ela vai para a mesa de negociação. É o preparo. E um outro fator muito importante, a ausência de surpresas que vão te manter, de uma certa forma, confortável e no controle das suas emoções. Então, quando a gente fala da ausência de surpresa, isso está conectado justamente com a preparação, certo? Certo.
extremamente importante a gente entender isso. Mas aí eu colocaria mais uma atitude muito importante, que é a atitude de adaptabilidade. Você precisa estar hábil e entender que eu tenho um plano A, eu tenho um plano B e eu tenho um plano do não faço a menor ideia. Entendeu? Então, assim, quando eu não fizer a menor ideia do que fazer, o que eu faço? Entende? Então, assim, eu não tô prevendo que ele vai ter que a outra parte, né? Eu não gosto de falar adversário nem nada. A outra parte. Eu não estou prevendo que ele vai ter uma atitude A ou B. Então, quando eu prevejo essas atitudes, então, assim, eu previ que ele tem uma atitude A. Ele não tem, previ que ele tem uma atitude B. E se ele não tiver nem A nem B? Eu sou pega de surpresa, certo? E a surpresa, ela causa no nosso cérebro um gap de informação, tipo um ops, né? E agora, o que acontece? E aí é quando a gente fala, e agora? E agora? Então, dependendo do momento, dependendo da pessoa que está na minha frente, dependendo do que está envolvido, do que eu perco se eu perder, o que eu ganho se eu ganhar, aí a emoção toma conta. E aí a gente pode entrar num gatilho emocional, e todos os gatilhos aqui são importantes, mas num gatilho emocional que vai depender da sua personalidade. Então, eu tenho um e-book que fala sobre as 4 personalidades de negociação, que são pragmático, expressivo, analítico e integrador, certo? Cada uma dessas personalidades reage a situações emocionais, ao medo e a tudo que acontece de uma forma. Mas quando eu estou num estado emocional ou sob pressão, eu coloco os dois, na verdade, acho que são até sinônimos. Essa personalidade, ela pode mudar. Então, pensa bem, eu sou uma pessoa super pragmática. Então, os objetivos da minha vida são ganhar tempo, ser eficiente, eu não quero muito blá, 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 eu quero que a coisa seja resolvida. Mas quando eu vou para uma mesa de negociação e a temperatura esquenta muito, eu acabo me tornando analítica. Então eu começo a falar assim, não, mas me dá mais detalhes. Eu quero entender mais sobre esse assunto. Você não pode me dar um manual completo? Queria ler o manual completo. Qual é o ponto? O ponto é que a gente não sabe dessas coisas que são normais para quem está em negociação. Então, o que acontece? Eu me entendo como uma pessoa pragmática. Você tem que incluir o autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Então, eu ia dizer, você tem que olhar para dentro também, né? E isso no mundo dos negócios cada vez mais forte a gente percebe, né? De as pessoas buscarem o autoconhecimento, porque isso dá esse apoio que você está trazendo, né? Quando você fala dos perfis, né? Sim. Quantas pessoas, né? A gente está aqui no Instituto Liderança e Liberdade para se desenvolver, né? Recentemente a gente teve até uma atividade para preencher um questionário para que as pessoas pudessem se identificar o seu perfil. E eu venho da área de desenvolvimento humano também, e o quanto o nosso perfil, o jeito que a gente né, impacta também na negociação, nas vendas, enfim, em tudo. Sim. Então, assim, que bom que você trouxe isso, e eu fico super feliz de que o autoconhecimento, ele é, né, uma atitude, um elemento super importante dentro de uma negociação. Gostei bastante quando você fala, dependendo do teu perfil, você vai se virar quando tiver alguma surpresa, né? Então, que bom que esse elemento também está presente aí dentro da negociação, né? E aproveitando, talvez você possa discorrer ainda um pouquinho mais sobre isso e trazer pra gente algum case seu, alguma negociação que foi muito significativa na tua vida, que você pudesse nos trazer, que você colocou essas atitudes, até para quem está nos ouvindo também, entender, poxa, mas essas atitudes numa mesa, como é que acontece? E o meu perfil, como é que impacta, né? Então, talvez algo assim da tua prática mesmo, da tua rotina, se puder compartilhar com a gente. Tem 2 fases aqui, né? Tem uma fase quando eu estava menos preparada e agora que eu estou mais preparada. Então, assim, eu colocaria outra atitude aí. Então. Coloca atitude profissional. Olha só. Eu acho que a gente peca na negociação justamente por entender, e a maioria das vezes, eu acredito que você já tenha ouvido isso como especialista em vendas, que é um dom. Um bom vendedor é um dom. Ele tem o dom da negociação. Não tenho dom nenhum. Eu tenho anos e anos e anos de estudo e eu gosto, né? Porque isso envolve uma psicologia. Então, primeira coisa é desmistificar isso. Não é dom, certo?
O segundo ponto, eu acho que aí no estudo, é a gente envolver a parte profissional. Então, eu não posso falar muito dos cases, tá? Até mentoria que eu faço, tem muito case interessante, mas tem cases que eu não tenho como citar nomes. Porque tem muita confidencialidade. Então, assim, eu vou citar alguns cases aqui, mas sem muitos detalhes. Então, teve uma negociação muito difícil que eu fiz para uma empresa, e essa empresa estava passando por um problema de garantia. Então, assim, era uma discussão, era aquela coisa assim, ambos os lados, de uma certa forma, tinham razão, certo? Mas o que acontece com as empresas no geral? Elas não têm registros, elas não têm contratos, elas não têm acordos assinados com termos claros. Então, quando acontece um problema, né, igual nesse caso eram empresas bem grandes, aí eles tentam resolver, certo? De qualquer forma. E depois que tentam resolver, que veem que, nossa, agora sim, alguém vai perder muito dinheiro, então vamos chamar alguém para ajudar. Agora vamos chamar um especialista para nos ajudar, né? E eu acho isso tão interessante, porque de uma certa forma é essa autoconfiança de que eu posso dar jeito, de que eu posso dar um bom resultado, de que eu não preciso me preparar. Mas quando você age de uma forma profissional, então assim, o que acontece? Quando eu entro nessa negociação, eu puxei todo o histórico. E isso é uma coisa que dá trabalho. Você tem que puxar e-mail, você tem que puxar conversas de WhatsApp, você tem que entender os dois cenários. E aí você tem que montar um dossiê que coloque na mesa o que foi feito, o que foi acordado e o que está acontecendo e o que vai acontecer, para que você consiga, de uma certa forma, resolver o problema. Olha só, nesse caso, a empresa que tinha o problema e precisava da garantia, se ela briga com o fornecedor, ela não tem a garantia, certo? Porque se ela vai para uma esfera judicial, não tem a garantia. E o fornecedor, munido de todas as informações que ele estava, ele não ia dar a garantia. Isso é uma boa resolução? Não, é péssimo. A não negociação é uma péssima resolução em qualquer caso. Qual é a melhor resolução? A paz mundial. Eu falo que eu adoro a paz mundial. Então, qual é a melhor resolução? A melhor resolução é que o problema seja resolvido e que o cliente fique satisfeito. Como isso vai acontecer? Quando eu cheguei nessa situação, o que aconteceu ali, que eu acho que foi o ponto mais crítico, é porque a confiança havia sido quebrada. E aí você tem que reestabelecer uma solução onde não há mais um ambiente de confiança. E dentro de negociação, um dos ingredientes principais é você ter a habilidade de construir pontes de confiança. Isso facilita muito para que os acordos sejam descritos de uma forma que ambas as empresas saiam satisfeitas e de que a longo prazo isso continue válido. Tem 2 artigos meus no LinkedIn e eu adoro essa negociação, que é na Colômbia, quando o William Ury, que é o autor do Como Chegar ao Sim, negociou o sequestro de uma francesa que estava há muito tempo nas mãos das Farc. Eu vou falar aqui porque isso é polêmico, né? Eu estou num ambiente polêmico, então eu vou abrir aqui. E aí, a negociação do William Ury foi um sucesso na época. Por quê? Porque ele conseguiu a liberdade. Só que ele conseguiu a liberdade com concessões que podem não prejudicar a Colômbia a curto prazo, mas a longo prazo. O que ele abriu? Ele abriu a possibilidade de ex-integrantes das Farc entrarem para a política e para o governo, com cargos eletivos diretos já na fichada da negociação para Congresso. Então, assim, ali nesse artigo que eu escrevi estão as nuances. E independente da posição ou não, tá? São coisas... Por que são negociações complexas? Porque não tinha uma situação fácil. Entende? Já a guerra da Colômbia, ela vem
há muito tempo. Há anos. É um país que aprendeu a lidar com a guerra, que a guerra faz parte da forma como esse país se desenvolve. E é um país maravilhoso, lindo. Eu amo ir para a Colômbia, eu amo realmente aquele país. Então, quando a gente vê o cenário, quando a gente vê, nossa, mas por que ele fez essa concessão péssima, né? E o governo atual, ele é um ex-integrante de Farc, você fala, meu Deus, mas por que fez isso? Mas quando você vê a situação das pessoas que estavam, e as opiniões, elas se dividem radicalmente. Muita gente fala assim, é melhor que tenha tido essa resolução do que resolução nenhuma. Depois a gente vê, certo? Então, assim, tem situações onde as negociações são muito difíceis e onde as concessões são pontos fundamentais de atenção para que a construção do acordo presente não comprometa o futuro, certo? Então, eu resolvi um conflito, mas eu construo um acordo que daqui 10 anos vai ser o pior acordo e o pior para aquele país. Então, assim, eu evito agora uma batalha, mas eu perco a guerra. E, por outro lado, a gente entende que dentro dessas negociações complexas, se a gente não construir ou não abrir mão de algumas concessões, a negociação não sai. Eu ia dizer, quando não dá, né? Como é que fica, né? Tem não negociações que não saem, que é o caso da Ucrânia. Já existiram na Turquia e na Suíça várias reuniões onde eles tentaram chegar num acordo. Mas o que acontece? Um outro ponto, né? Uma atitude rígida. Então, eu colocaria nessa lista, você tem uma atitude flexível. Porque a rigidez, ela realmente não leva ao acordo. E não levar a um acordo é complicado. Então, assim, nenhuma das partes pode ser muito rígida. As partes têm que, de uma certa forma, entender a hierarquização daquilo que é primordial e daquilo que eu posso abrir mão. Essa clareza, ela tem que fazer parte do autoconhecimento. Então, quando eu vou para uma mesa de negociação, o que eu não abro mão? O que eu quero? Tá? Eu quero reputação, eu quero palco, e eu não falo palco no sentido, mas assim, eu quero aparecer em mídia social, porque isso me dá um certo status e facilita meu negócio, sabe? Também é uma moeda de troca. Ou eu quero concluir e fechar aquele acordo. Eu tenho que entender o que eu quero, o que eu abro mão, o que eu não abro mão, o que é importante para mim, o que não é importante para mim. Porque nem sempre é uma questão de dinheiro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu faço muita mentoria. Eu ia mesmo até te perguntar, né, dentro do teu trabalho também, quais são o porquê as empresas te procuram, quais são as dores que lhe trazem, né? Geralmente, resoluções de conflito. Então, assim, são cases, eu tenho alguns cases, né, que são abertos, mas, por exemplo, um herdeiro que está na direção de uma empresa e não quer ir pro board. Ele não quer ir pro conselho, por N motivos. Não quer. E aí, o dono da empresa, o fundador, ele quer sair do negócio. E ele fala assim, não, se você não quer, eu vou colocar um conselheiro administrativo. Mas você também está fora, pro herdeiro. E aí, como que você resolve? Case de mentoria. Então, esse case eu mentorei. E tá tudo bem, a pessoa já está no conselho. E muito feliz, aliás, né? E eu acho que isso é primordial. A pessoa tem que estar feliz, tem que estar satisfeita. Tem que querer aquela mudança, né? Embora ela não tenha querido uma mudança de princípio, tem que querer. Sim. Ou, por exemplo, num novo negócio, a pessoa está numa transição de carreira e ela precisa entender para onde vai, para onde eu corro. Então, quais são os valores, quais são suas aptidões, quais são suas habilidades e como a gente constrói esse negócio. Faço bastante isso. E aí, para alguns conselheiros, eu acabo fazendo aí uma mentoria só de negociação, para que eles consigam, né, persuadir, influenciar, construir acordos e serem ouvidos. Eu tenho um case de uma pessoa que é uma dona de hospital, e hospitais, geralmente você tem vários sócios e um administrador. E esse administrador estava fazendo algumas coisas que uma parte dos sócios não concordava. Mas durante a reunião,
A pessoa me procurou e falou assim, Luciana, sabe qual é o problema? Durante a reunião, a pessoa é tão antiética e eu fico tão irritada e na hora que eu vou falar ninguém me escuta e aí eu não consigo, sabe, organizar minhas ideias. Então, assim, foi um case que a gente fez e a gente fez uma mentoria de negociação. Então, assim, todos esses cases têm um resultado muito positivo, né? Essa pessoa me ligou depois e falou assim, nossa, eu não tenho como agradecer porque é muito bom ser ouvida. Eu não fazia ideia que, na verdade, eu estava perdendo a discussão, eu estava, assim, enlouquecida porque ele estava afetando a minha reputação. Mas eu não entendia que eu não estava ali para defender a minha reputação. Eu estava ali para defender os meus investimentos naquele hospital. E quando a gente consegue priorizar essas hierarquias de interesse, de posição, a coisa flui, fica mais fácil, né? Fica mais leve, né? Fica mais leve. E hoje nós temos, né, até te perguntei em relação ao teu trabalho, se a gente for ver as empresas, a maioria das empresas, falando um pouco mais, o nosso universo Santa Catarina é um estado muito industrial, né? E a maioria das empresas são familiares, né? Centenárias, inclusive, nós temos na nossa região. E eu me deparo também com muitas questões, principalmente na sucessão, essa questão, né, esses conflitos, ou quando tem que trazer alguém de fora, né? Então, acompanhei também algumas empresas, né, nesse processo e agora ouvindo você falar o quanto é importante a negociação, né? É porque as pessoas não têm ideia que isso é negociação. Exatamente. Talvez elas acham que é resolver. Mediação de conflito, né? Elas acham assim, não, eu dou um jeito, eu sou bom, né? E vou arrumar alguém aqui, mas depois eu vejo como que eu faço. Ou o que eles fazem, né? Que é o terceiro estado da negociação, é a não negociação. É o que eu te falei, o pior resultado. Então, o que a pessoa faz? Negocia. Não vou negociar, não quero saber, não vou tratar desse assunto. Ai, não quero nem ouvir falar sobre isso. Não me conta. Só que esse tipo de problema, quando você empurra para baixo de tapete, o tempo não resolve. Aliás, o tempo não resolve muita coisa, né? Por exemplo, deixa uma casa fechada, depois de 100 anos você volta lá. Abre a casa, o que vai acontecer? Ela está mobiliada, limpa, né? Não tem mofo, não deteriorou. É assim, o tempo deteriora tudo. Então, assim, esperar que o tempo resolva um conflito é pedir para o conflito piorar. E em transição sucessória, para mim, o pior ponto é quando, por não ter habilidade, o fundador de uma empresa, ele simplesmente não faz o que tem que ser feito. E aí, talvez ele não faça e ele não saiba que existem pessoas que poderiam fazer todo essa transição de uma forma leve, de uma forma concisa, juntando valores, entendendo como as pessoas vão se comunicar. Então, ele não faz. O que acontece depois que esse fundador falece? É uma guerra, é uma briga, é irmão brigando com irmão por conta de herança. Então, isso é tão complicado, porque hoje eu não consigo fazer a transição, né? Eu não consigo já organizar para que quando eu partir, o que reste de mim seja um legado sólido, sustentável e uma empresa longeva que não vá ser desmantelada por pessoas que não se entendem, certo? Então, assim, é extremamente importante. Para a empresa, familiar, é extremamente importante a habilidade. Legal. E agora, assim, né, até pra gente também depois ir fechando, Luciana, é muito legal você trazer esses elementos e acredito muito que quem tá ouvindo aqui vai poder se beneficiar muito das suas dicas. Espero que vocês tenham anotado aí também, como eu anotei. Mas olhando nesse contexto atual nosso, Luciana, nessa transformação que aconteceu principalmente depois da pandemia, né? Muitas reuniões ou muitos encontros se tornaram online, essa questão do digital, né? Como que você vê isso olhando, né, nesse cenário de evolução das reuniões online ou de ter que fazer uma negociação de repente mais no digital? Existe alguma diferenciação, alguma dica de presença, né? Olha, eu tenho, claro, uma negociação que vai se dar no presencial, uma negociação que vai se dar no online ou não tem diferença nenhuma. Como é que você vê nesse contexto hoje, principalmente para a nossa comunicação, né? Porque tudo muito hoje é via WhatsApp, né? Ou é online, cada vez mais os encontros são menos presenciais também. Então, como é que fica aí essa questão dos elementos dessa atitude para a negociação? Eu não vejo muita diferença, tá? Vou te explicar aqui. Então,
eu separaria em 2 momentos. Eu acho que para você criar pontes de confiança, o presencial é melhor. Não só acho, né? Ele é melhor. Porque a ocitocina, que é o neurotransmissor da confiança, ela se dá no contato. Ela se dá quando você aperta uma mão, quando você abraça. E isso não é possível no online. Ponto. Né? Então, isso é uma questão de achismo, é uma questão óbvia de como o nosso corpo funciona. Agora, em termos de objetividade, o online é muito bom. Porque, por exemplo, eu faço mentorias de 1 hora. Então, eu abro a mentoria e não tem essa de, oi, como é que você tá? Nossa, cabelo, papapá. Não tem, é muito objetivo. E, ao mesmo tempo, a comunicação, quando você escuta uma pessoa, quando você busca entender uma pessoa, quando você presta atenção no outro, mesmo no online, você consegue captar. Você consegue captar se a pessoa está olhando para baixo, se ela está olhando para a direita, se ela está nervosa, o tom de voz, a insegurança, certo? É muito fácil. Eu tive uma mentorada recente e no terceiro encontro, assim, eu expliquei algumas coisas novamente para ela. Eu via que ela estava insegura, eu via, era óbvio, era bem nítido. Então ela falou, nossa, agora sim eu tô segura. Entende? Porque ela, assim, o que acontece? Geralmente são donos de empresa ou fundadores que contratam minha mentoria para filhos, herdeiros, diretores, pessoas que eles querem subir de cargo. E querem um trabalho muito rápido, muito personalizado e geralmente virar algum gatilho, alguma coisa ali que não está acontecendo. Então, nesse caso, essa diretora, ela falou assim, eu estava insegura porque eu achei que eu fosse ser demitida. Como? Mas assim, até a pessoa entender, às vezes demora no online. Se fosse no presencial, talvez teria sido mais rápido, entendeu? Mas não que seja impossível. Então, acho que são esses 2 pontos. Eu acho que a conexão, sim, ela é prejudicada, mas você vai demorar mais tempo, mas vai conseguir da mesma forma, certo? Vai demorar um pouco mais. Mas, por outro lado, a gente consegue fazer mais coisas, né? Não tem o tempo de deslocamento, principalmente para quem está em grandes centros. Então, assim, quem mora em São Paulo, é 1 hora, 1 hora e meia para cada coisinha que você vai fazer. Aqui é 5 minutos a pé, né? Do meu escritório até aqui foi 5 minutos a pé. Então, é muita diferença, né? Mas eu gosto do presencial, tá? Eu sou carente, eu gosto de abraço. Gosta de abraço, legal. Mas, Luciana, acho importante trazer esse tema, né? Nós temos hoje, na maioria das empresas, as pessoas também me falam muito dessa questão das gerações, né? Hoje nós temos gerações que, por exemplo, na área de vendas, não gosta de ligar para o cliente. Mas talvez assim, até a desculpa que as pessoas usam para mim, né? A pessoa não gosta de receber uma ligação, mas você tentou ligar? Às vezes é muito mais a pessoa não gostar de ligar do que o outro que não gosta de receber a ligação. Então eu percebo, e daí são dores que eu também ouço, né? De que as gerações mais jovens agora também têm essa dificuldade do presencial, de se relacionar, de pegar no telefone, de estar frente a frente com alguém, né? Então, e nós temos essa mistura que provavelmente é que você pega dentro das mentorias que você faz. O fundador com o filho, né? O fundador, sei lá, com o sobrinho, são diferentes gerações, né? Eu não sei se você consegue também nos trazer um pouquinho se existe ou se existiu nessa tua jornada também a negociação de ir sendo diferente por conta dessas gerações. Um fundador tem um jeito, um estilo, as gerações mais novas de repente vêm com outro estilo. Você percebe alguma diferença? Tem algo assim para colocar também? Olha, eu vou ser muito sincera, eu não percebo isso em gerações, eu percebo isso em pessoas. Sabe, eu acho que tem jovens que são arrogantes, tem pessoas mais velhas que são arrogantes, tem jovens que estão ali, assim, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer acontecer, e são presos e são parados pelos fundadores. E tem fundadores que, nossa, são super pra frente. E aí o filho, ele trava. Então, assim, eu não gosto de colocar ninguém numa categoria e colocar todas as pessoas como se elas fossem iguais, porque são mais velhas ou porque são mais novas, sabe? Isso não é real. As pessoas são indivíduos
E cada um com a sua particularidade, né? E cada um com seus valores, cada um com seus motivos, cada um com a sua história, com a sua criação, sabe? E esse olhar, ele é um olhar de negociador, mas é um olhar que é muito benéfico na interação humana, sabe? Sim. Essa coisa de, os jovens estão assim, o mundo mudou e agora os velhos são assim. Não são. Sabe, as pessoas precisam, a gente precisa de tempo. Tem um case aqui de Joinville, um grande empresário. Quando eu visitei esse empresário a primeira vez, ele não olhou na minha cara. Eu fui como vendedora, eu trabalhava numa empresa suíça, então ele sentou, assim, era como se eu tivesse sentado aqui, meu diretor sentou aqui e ele sentou na frente do meu diretor. E eu tentei me conectar, certo? Uma pessoa mais nova, mulher, tentando se conectar com uma pessoa mais velha, alemã. E ele respondeu todas as perguntas que eu fiz para o meu diretor. Ele não olhou para minha cara em nem um minuto. Como que você faz? Qual é a sua atitude? O que você pensa? Não volto mais aqui? Né? Ai, que pessoa grossa, ignorante. Essa pessoa foi a pessoa que mais me ajudou quando eu vim de São Paulo para cá. Ele pedia para a secretária dele depois ligar para o médico dele para marcar a consulta para mim, porque eu não conhecia ninguém. Eu precisava de motorista, eu usava o motorista dele, porque ele pedia. Então, assim, a relação mudou da água para o vinho. Como? É essa curiosidade, é paciência, é você entender que a pessoa é diferente. Não tem nem melhor nem pior. Não tem uma personalidade correta para ser um bom negociador. Não tem o errado, entende? Tem coisas que são fundamentais, essas atitudes, né? Eu acrescentaria uma última, mas daí eu acho que para a gente fechar, a última atitude que eu acrescentaria a essa lista seria uma atitude ética. Tem um estudo que eu adoro, que é de uma negociação. Eu vou subir esse vídeo no meu canal. Vou subir hoje, tá? Esse vídeo que tá nas palestras que eu dou, eu tenho esse videozinho. Então, assim, é um estudo que eles fizeram, eles colocam crianças, certo? 2 crianças negociando 10 moedas de chocolate. E a negociação é a seguinte: a criança que tem a moeda de chocolate, ela vai dar para outra criança quantas moedas ela quiser. Se a outra criança aceitar, então eles ficam com as moedas. Se a outra criança recusar, ninguém ganha moeda. Então, na primeira negociação, o que ele faz? Ele dá 2. É 2 para o outro, 8 para mim. 1 para o outro, 9 para mim. E todo mundo perde. Aí eles fazem uma segunda rodada. E na segunda rodada, a negociação já é meio a meio. Certo? Por quê? Porque o senso de justiça, o senso de que eu estou sendo trapaceada, o senso de que eu estou sendo enganada, ele trava toda a ponte de confiança, ele trava toda a construção, ele trava toda a negociação, porque eu pego uma atitude negativa e eu não quero mais, de forma alguma, negociar com essa pessoa. Então, essa atitude é essencial e primordial. A gente ser ético, em primeiro lugar, entender o que é a ética e a partir daí a gente inicia uma negociação. Tem a ver com, na verdade, tem a ver com valores também, né? Com princípios, enfim, sim, algo justo, né? Como sim, você traz. E, enfim, pra gente ir se encaminhando pro final também, né, Luciana, eu te perguntei das gerações ali, porque eu ouço muito, não concordo também. Tem empresas que falam, eu tô tendo muito conflito de geração. A gente não tem conflito, a gente tem encontro de gerações. Eu também gosto de tratar, né? Colaboramos aí com a mesma intenção de que cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas é engraçado o quanto nas empresas esse tipo de pensamento, ele não ocorre. Quando as pessoas me pedem, não, porque é isso que eu ouço, né? Esses jovens, é isso, que é aquilo. Então a gente tem que trazer conhecimento para trazer luz e mais consciência em relação a isso, né? Porque não tem. Isso é uma fala que eu ouço muito recorrente. E qual é sua percepção? Assim, por que você acha que isso acontece? Eu acredito porque, na verdade... A pessoa entrevistando, né? Mas tá certo. Não, eu acredito até pelo que eu ouço. E aí pode ser uma percepção, né? Essa falta de espaços de escuta e de conversa.
Porque quando a gente abre espaço, como eu também trabalho com consultoria, você propõe uma reunião onde as pessoas colocam as suas intenções e cada um expõe o que está passando, as coisas vão colaborando. E isso que você falou, né, você trouxe do seu case, né, de o contratante ouvir só o teu diretor e não te ouvir, é uma questão que se passa aqui e que eu ouço muito também em relação às mulheres, né? E isso que você trouxe é a realidade. A partir do momento que se abre espaço e existe um espaço de escuta, de intenção mesmo, de escuta ativa e de olhar para o outro, aí as coisas vão acontecendo. Mas o que mais eu vejo hoje é essa falta de ouvir e se colocar no lugar do outro, da empatia, da colaboração, de olhar o todo, às vezes ter uma visão um pouco mais sistêmica das coisas, né? Então é isso que eu percebo, é uma percepção, né? Muito bom. É isso aí. E aí agora, vamos ver se eu anotei todos e se quem está nos ouvindo anotou também, mas só para fazer uma pequena recapitulação para a gente fechar, e depois tem uma última perguntinha para você, mas seriam, né, atitudes para negociação, né? Para uma boa negociação, a humildade, a questão da autoconfiança, a ausência aí de surpresas que você falou, a questão da adaptabilidade, né? A questão mais profissional, uma atitude flexível e, por fim, você trouxe a ética. Lembrei de todos aqui. Eu só mudaria ali o autoconfiança por confiança. Confiança, ok. Só então, essa dali. A confiança. Muito bem, eu anotei, espero que você também tem mais tenha uma ali anotado. Tem mais uma? A neutralidade. Neutralidade. Muito bem, vamos anotar. Neutralidade. Até porque esse podcast foi uma aula, foi uma masterclass sobre negociação. Muito bom. E assim, para encerrar, Luciana, o que você poderia deixar? Quem está nos ouvindo pode ser que não tenha competência, não tenha estudado ou olhado para essas atitudes, né? Qual a dica ou conselho que você daria, né? A gente fala conselho, mas pode ser uma dica de quem quer começar um pouquinho mais, quer entender um pouco mais, estudar um pouco mais. Por onde começa? Talvez um livro. Eu não entendo nada de negociação, vou começar agora. Por onde eu começo? Né? Se você puder deixar para a gente ir se encaminhando aqui para o final. Eu tenho alguns livros que eu gosto, né? Em relação a livro, eu acho que o Como Chegar ao Sim, do Yuri, é um livro de início muito bom, mas assim, é um livro muito baseado na Harvard, né? No que a Harvard ensina sobre negociação. Eu acho que esse livro é muito bom para negociações onde não há conflitos. Para negociações onde há conflitos, eu entraria no método do FBI, que na verdade é um método que eu gosto mais, porque ele está mais conectado com as emoções. E uma dica, assim, se eu fosse deixar uma dica super simples sobre negociação, seria: esqueça o que você gosta, o que você pensa, o que você acha que é necessário. Esqueça suas exigências em uma mesa e preste atenção no outro. Sabe, não é sobre você. Não tem nada a ver com você. A negociação é sobre o outro. O foco é no outro, é o que o outro gosta, é o que o outro quer, os valores do outro. Então, assim, isso é para começar, sabe? Porque, assim, muitas vezes, quando a gente fala de negociação, o primeiro ponto é essa arrogância. É que a pessoa quer ter sucesso, ela quer chegar e arrasar. Ela quer chegar e fechar um acordo e ser o mais bem-sucedida possível, ver o corpo do outro estendido no chão sangrando. E não é sobre isso, sabe? E essas negociações, elas podem funcionar para quem vem de rede, que nunca mais vai ver sua cara. Ou para a pessoa da praia, ou essa negociação que é uma vez só. Agora, a maioria das negociações, comerciais ou não, elas exigem que a gente tenha um foco no amanhã, no relacionamento, no pós-venda. Então, preste atenção no outro, escute e a partir daí construa o pensamento e não o contrário, sabe? Não prestar atenção em mim mesmo para depois entender. Eu tentaria entender primeiro o outro, o que o outro quer, o que o outro pensa. E assim, eu buscaria um pouco mais de conhecimento. É importante, sabe? Parece uma coisa assim
Eu acho incrível como a gente não conhece negociação no Brasil em todas as esferas. É incrível. Para mim, hoje, é muito difícil. Os cursos que fiz no Brasil são pouquíssimos. Um curso que eu super recomendo é o curso da Harvard, desculpa, esse é mais difícil, do INSPER. O INSPER tem um curso de negociação que são 3 dias. É super bom o curso do INSPER. Eu acho que assim, ele é bem resumido. Mas assim, tem muita coisa no meu Instagram, eu quero publicar mais conteúdo, assim. Pra mim é tudo tão básico, sabe? Fala, mas quem vai se interessar por isso? Tem muita gente. Mas assim, talvez eu tenho que ter um conteúdo um pouco maior ali no YouTube para que isso seja assim, compartilhado. A minha queixa também seja solucionada por mim mesma, né? Eu tenho aqui a faca e o queijo na mão e não compartilho, então talvez eu tenha que compartilhar mais também. Eu faço uma meia-culpa aqui também. Muito bem. Luciana, deixa pra gente quais são as suas redes sociais, até para que quem está nos ouvindo possa entrar em contato contigo também. Sim, Luciana Crespim, não tem muitas, você vai me achar super fácil, no Luciana_Crespim no Instagram, Luciana Crespim no LinkedIn e... Eu tenho um canal do YouTube, mas assim, é muito pequeno. Essas duas são as principais. Facebook também, Luciana Crespim, vocês me encontram. Encontram ali, muito bem. E é isso. Então, Luciana, eu gostaria de agradecer, convidar mais uma vez a quem está nos ouvindo que curta, né, as nossas redes também do Instituto Liderança e Liberdade. Assim como o nosso bate-papo aqui com a Luciana foi muito inspirador, esclarecedor e profundo sobre muito negociação. Obrigada. Foi uma aula, de verdade, tive uma aula aqui de negociação muito profunda. Além desse podcast, teremos outros episódios com temas muito relevantes para quem quer se desenvolver, né? Então, Luciana, muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, trazer os exemplos, trazer dicas, atitudes. Eu acho que foi muito didático e prático aqui para quem está nos assistindo, tá? Eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio, né, do nosso Instituto Liderança e Liberdade.